Lucas 4, vamos ler a partir do verso de número 16 em diante. Lucas, capítulo de número 4, a partir do verso 16. Jesus foi para Nazaré, onde havia sido criado. No sábado entrou na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, Jesus o devolveu ao assistente e sentou-se. Todos na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então Jesus começou a dizer: Hoje se cumpriu a escritura que vocês acabam de ouvir. Verso 22. Todos davam testemunho dele e se maravilhavam das palavras cheias de graça que lhe saíram dos lábios e perguntavam: Não é este o filho de José? Então Jesus disse: Sem dúvida, vocês citarão para mim o provérbio: médico, cure-se a si mesmo. Dirão: tudo o que ouvimos que você fez em Cafarnaum, faça-o também aqui na sua terra. E Jesus prosseguiu: De fato, afirmo a vocês que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Na verdade, lhes digo que havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra. E Elias foi enviado a nenhuma delas, a não ser a uma viúva de Serepta de Sidom. Havia também muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, a não ser Naamã, o sírio. Todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira, e levantando-se, expulsaram Jesus da cidade, e o levaram até o alto do monte sobre o qual a cidade estava edificada, para que de lá pudesse atirá-lo abaixo. Jesus, porém, passando pelo meio deles, foi embora. Meus amados, hoje nós vamos falar sobre o reino de Deus, que é diferente do mundo. Talvez alguém poderia perguntar o que esse texto tem a ver com o reino de Deus. Nós vamos perceber que a visão do reino de Deus em relação ao próprio Deus, aquele que é o Senhor sobre todos nós, é diferente da maneira como nós enxergamos o reino celestial e, evidentemente, como nós vivemos nesse reino terrestre. Interessante que Jesus, antes de chegar aqui, ele tinha sido batizado, levado ao deserto também para ser tentado. O diabo o tentou no deserto. Nós sabemos que Jesus já tinha 40 dias e noites que não comia. Ele foi tentado como homem, foi induzido a ser provocado a abandonar a adoração a Deus e adorar ao próprio Satanás, porque foi uma das tentações: se você me prostrar e me adorar, te darei todo o reino. Nós vamos perceber também que Jesus aqui nesse texto vai ensinar qual o olhar que Deus tem em relação a todos aqueles que não são bem vistos pela sociedade. Então nós percebemos nesse texto que nós lemos que Jesus Cristo, ele está ensinando aquelas pessoas que estavam na sinagoga, que pregavam o evangelho, que o reino de Deus não é como nós interpretamos, mas deve ser de fato como Deus ele chama o seu reino. Nós vamos perceber que na pregação de Jesus Cristo, na maneira como ele fala, ele cita que o Espírito de Deus está sobre ele, citando o profeta Isaías, que ele foi ungido, né? E aqui ele concretiza essa grande profecia de Isaías, que o Espírito do Senhor estaria sobre ele para pregar, para falar, evangelizar os pobres, proclamar libertação, restaurar a vida, dar aos cegos a chance de enxergar, de socializar e proclamar o ano aceitável do Senhor, ou seja,
a existência de Deus sobre a face da terra. Mas antes de nós falarmos sobre o reino de Deus, o que podemos dizer sobre este reino? O que ele é? Podemos dizer que o reino de Deus não é a minha igreja, apesar que estamos reunidos em nome do Senhor, mas o físico, a estrutura física, não é o reino de Deus, porque são coisas feitas por mãos humanas, apesar que nós nos reunimos em um local, em uma geografia, e assim o Senhor nos chama todos os dias para, num momento como esse, nos reunirmos em seu nome, e a igreja está para isso, mas a igreja também não é uma denominação. O reino de Deus, ele não é limitado a uma denominação. O reino de Deus não pode ser limitado a uma denominação como a Assembleia de Deus, como nós, congregacionais, batistas. O reino de Deus é muito mais amplo do que isso. O reino de Deus também, ele não é essa terra. Apesar que muitos falam que aqui pode ser o céu, e outros dizem que aqui pode ser o inferno. Não aqui não é o céu, e nem muito menos é o inferno. Podemos sentir um pouco da partícula da graça de Deus, né? E tem hora que a glória do Senhor é tão grande que a gente pensa que o céu desceu, ou sei lá, que a igreja está lá junto com ele nos céus. Mas também aqui não é o inferno. O inferno é um lugar que geograficamente não é debaixo daqui do planeta Terra, porque muitos falam que o inferno está debaixo da terra, né? Está no núcleo da terra. O inferno também não está no núcleo da terra, tá, meus irmãos? Então às vezes o pessoal fica inventando muita história aí, que nem mesmo a Bíblia fala. É evidente que o inferno é um lugar no espaço espiritual, a Bíblia não menciona a geografia, o local, enfim, é evidentemente um lugar que Deus criou, um lugar também, se podemos dizer assim, espiritual, para que todos aqueles demônios que rebelaram contra Deus, o próprio diabo está destinado ao inferno, e infelizmente também todos aqueles que não confessam Jesus Cristo como Senhor, que morrem sem Cristo, infelizmente estão destinados também ao inferno. Lá há ranger de dentes, lá o bicho que a Bíblia fala não dorme, ou seja, há uma agonia eterna neste lugar. Agora, entendendo sobre isso, que o reino de Deus é o governo dele. A palavra no original nós chamamos de basileia, que significa sobre o governo de Deus sobre tudo. Ou seja, o reino do Senhor é o seu governo. E aonde é o seu governo? Em todos os lugares é o governo de Deus. A terra se torna parte do reino porque ele governa sobre a terra. Os planetas fazem parte desse reino porque ele governa sobre os planetas. Os anjos estão inseridos nesse governo porque ele também ordena e governa os anjos também. E por isso que quando nós entendemos que Deus está no controle de todas as coisas, é porque todas essas coisas estão realmente, de fato, nas mãos dele, e ele destina, ele fala, ele ordena, ele faz o que quiser. Outra coisa que precisamos entender, antes de falarmos especificamente sobre esse texto, já sabemos que o reino do Senhor, o reino de Deus, não se restringe a paredes, não se restringe a estado geográfico, ou seja, o reino do Senhor é a sua vontade, é o seu governo, é o seu poder. Mas o reino do Senhor também tem fases. Há um teólogo que ele coloca que há 3 fases sobre o reino de Deus. O primeiro é o reino de poder, que fala em relação ao universo. Deus, ele governa todo o universo, e nós já mencionamos isso. Então ele dirige as estrelas, ele dirige os astros, ele dirige a história, e ele dirige as nações. Tudo que está acontecendo hoje, meus irmãos, isso não é surpresa para Deus, porque dentro desse reino dele, ele tem um reino de poder, ele tem um domínio, controle de todas essas coisas. Isaías capítulo de número 40 vai relatar uma profecia de que todo o governo está sobre a vontade dele, que nada escapa, ou seja, ele governa com poder, com autoridade, e está plenamente consciente de tudo que ele faz. E esse reino, que é o reino de poder de Deus, que governa estrelas e todas as nações, nós vamos perceber que
Por Deus, esse Deus ter o governo de tudo, Ele nunca vai se surpreender com nada que irá acontecer, assim como Ele não se surpreendeu quando Lúcifer e seus anjos, que juntamente com ele, terça parte dos anjos, rebelaram contra Deus. Não houve surpresa sobre essas questões, porque no reino do poder de Deus, Ele já tinha o conhecimento de todas as coisas. Então Ele domina sobre tudo e sobre todos. E aonde nós vamos achar base para isso que estamos falando? Salmos de número 113, versos 4 a 6. Olha só o que está escrito em Salmos de número 113. Salmo 113 vai dizer, eu vou ler todinho que ele é pequenininho. Aleluia, louvem, ó servos do Senhor, louvem o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. Do nascimento do sol até o momento em que se põe, louvado seja o nome do Senhor. Excelso é o Senhor, acima de todas as nações, e a sua glória está acima dos céus. Ele vai continuar dizendo: quem é semelhante ao Senhor nosso Deus, cujo trono está nas alturas? O ato aqui, a palavra nas alturas, significa que o seu domínio, ele se sobressai, ele está acima de qualquer governo e trono. Verso de número 6, que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra. Ele levanta o pobre do pó e tira o necessitado do monte de lixo, para o fazer assentar ao lado dos príncipes. O Senhor faz com que a mulher estéril viva em família e seja alegre mãe de filhos, mencionando a oração de Ana, 1 Samuel capítulo de número 2. Então perceba uma coisa, esses salmos ele vai relatar justamente a grandiosidade de Deus e faz uma pergunta: quem é semelhante a esse Deus? Não há ninguém semelhante a Ele. Então observe que o salmista vai falar que ele se inclina. Por que ele se inclina? A ideia de se inclinar é porque não é achado ninguém superior a Deus. A ideia de inclinar aqui é que ele nunca irá levantar a cabeça para enxergar algo maior do que ele. Por isso que ele se inclina. Isso é o que? Resultado do reino de poder de Deus. Ou seja, ele está no domínio de todas as coisas e reina sobre todas as coisas. Há também outra ideia sobre o seu reino. O seu reino também é um reino de graça. Está falando sobre a sua igreja militante, que Jesus Cristo, que está sob esse governo de todas as coisas, os céus e a terra, é Ele que também governa nesse reino a sua própria igreja. Ou seja, todos os salvos em Cristo Jesus, que foram enxertados em Cristo, hoje, evidentemente, todos aqueles que confessam Jesus Cristo como Salvador, são considerados filhos de Deus. E nesse reino de graça, em que sentido? Que Ele resgata o homem, Ele vivifica o homem, Ele limpa o homem e o faz novo, uma nova criatura. Dentro dessa transformação, fazemos parte desse reino de graça. E quem é o cabeça? É Cristo Jesus, quem estabelece para essa igreja, é Ele quem legisla a igreja, Ele que defende a igreja, e é Ele quem dirige a igreja. Não é à toa que lá na carta de Paulo aos Colossenses, Novo Testamento, Paulo escrevendo para a igreja de Colossos, dizendo: olha, Jesus Cristo é o cabeça da igreja, mostrando que o governo, o reino que Ele domina, a igreja está inserida, então Ele que é o legislador dessa igreja, Ele que é o dono dessa igreja. O dono da igreja não é o pastor. Nenhum texto, biblicamente falando, dá autoridade ao pastor ser dono da igreja. Não existe um texto das Santas Escrituras que dá legalidade ao ser humano dominar ou ser o dono da igreja. Então eu sinto muito aqueles pastores que acham que são dono da igreja. Vocês estão errados ou então estão enganados, porque não existe um ser humano na terra que se pode proclamar dono ou senhor da igreja. Paulo deixa muito bem definido quem é o Senhor. O cabeça, a ideia de cabeça é o líder supremo, o governador da igreja,
é aquele que diz para onde a igreja deve ir e aonde diz que ela não deve ir. E aonde nós percebemos isso? Essas ordenanças, essa legislação, são as Santas Escrituras. É a partir dela que nós entendemos aonde quer que o Senhor nos envie, o que devemos fazer ou que não fazer. Então somente Jesus Cristo é o Senhor e desse reino de graça, Ele é o legislador da igreja. E quem corrompe ou quer mudar o sentido real de que Cristo está enganado. Meus irmãos, olha, é por isso que eu falo direto aqui, a gente tem que tomar muito cuidado com os pregadores que a gente ouve, porque quando o pregador fala que ele é dono da igreja, eu vou falar uma coisa aqui, isso é uma questão pessoal minha, particular, André Costa Moraes. Meus irmãos, os irmãos não sabem a raiva que eu fico, quando eu passo na igreja, está o nome da igreja e a foto do pastor é maior do que o nome da igreja. Nenhum pastor é maior do que a instituição. Nenhum pastor é maior do que a instituição. Ele não pode ser maior do que a igreja. Porque ele só pode dizer que a igreja é grande se os membros estiverem nela e funcionarem. Isso é uma questão particular, eu não tenho medo de falar isso. Eu fico com raiva. Como é que a pessoa pode colocar uma foto que é tão grande que parece que é o pastor que é o dono? Nenhum pastor é dono de igreja. O cabeça é Jesus Cristo, porque Ele tem em suas mãos o governo, o domínio. Ele é o Senhor da igreja. Se a gente perceber aqui, na leitura de Lucas capítulo de número 4, quando o Senhor Jesus Cristo, que se cumpriu a palavra que Ele foi ungido para pregar, por que eles ficaram com ira em relação a Jesus Cristo? Porque na verdade alguns achavam do jeito deles como deveriam dirigir a sinagoga. Aí quando Jesus fala, eu sou esse ungido, eu sou esse Senhor, o que fizeram? Queriam matá-lo, expulsá-lo, apedrejá-lo. E hoje em dia, muitas pessoas estão fazendo isso com Jesus Cristo, deixando Jesus Cristo de lado e fazendo da sua igreja o seu domínio particular. Mas Jesus Cristo foi quem estabeleceu a igreja, e por Ele ser o estabelecedor da igreja, o fundamento da igreja, a pedra de fundação, então somente Ele é quem pode dominar, mandar e ser o Senhor, porque Ele é o cabeça da igreja. Vamos ler? Colossenses 1,18. Colossenses capítulo 1, verso 18. Olha só o que a Bíblia vai dizer. Deixa eu abrir aqui também. 1,18. Falando sobre a supremacia, a soberania de Deus. Eu vou ler a partir do verso 16. Por causa de Cristo foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste, falando da pessoa de Jesus Cristo, tá? Vamos lá, verso 18. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas. Então percebam, na leitura de Paulo, quem é o cabeça, quem é o Senhor, porque tudo existe por causa de Jesus Cristo. Isso também Paulo enfatiza em outra carta do Novo Testamento, que é a carta aos Efésios, uma carta escrita para a igreja que está na cidade de Éfeso. Vamos ler também Efésios, capítulo 1, verso de número 22. Olha só que Paulo vai dizer, 1:22. E sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, e para ser o cabeça, sobre todas as coisas o deu à igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Paulo fazendo oração em relação à igreja de Éfeso, mostrando para a igreja de Éfeso que ele é o cabeça, e ele quem dá ordenanças ao corpo. Quem é o corpo? Somos nós, eu e você. Meus irmãos, eu quero aproveitar e abrir um parênteses aqui. Não existe alguém que diga, eu sou a igreja e não congrega. Ninguém é igreja sozinho. A Bíblia nunca ensinou que somos uma igreja.
A Bíblia fala que nós somos templo do Espírito Santo. A ideia de templo é moradia. Agora, se você chega assim, não pastor, eu sou igreja, e você não tem comunhão com o seu irmão, você não congrega, você não é igreja, porque nós somos membros desse corpo. E eu já preguei um dia aqui que cada um tem uma função específica. É como o corpo nosso, né? A cabeça, o cérebro tem a sua função específica, os olhos têm a sua função específica, olho não pega em nada, olho enxerga, olho não pega, mão pega, mas mão não olha. Mão pode falar, hoje ela expressa, né? Hoje nós temos uma linguagem de sinais, né? Linguagem de gestos também, que é possível uma pessoa surda se comunicar. Hoje nós entendemos, mas a mão, ela não tem o poder de sinalizar voz, ela tem o poder de sinalizar escritas, gestos para entender algo. O pé não pode ouvir, meu irmão. Você já viu algum pé ouvir? Eu nunca vi, não. Se tiver, me mostra, porque deve ser do planeta Plutão, né? Deve ser. Então observe, ninguém é igreja sozinho. Para ser considerado igreja, eu preciso estar no corpo, eu preciso participar de um corpo, eu preciso congregar. Essa ideia, eu sou igreja, não preciso, eu estou aqui em casa. Não, nós precisamos congregar para sermos conhecidos como igreja. Então Paulo está falando que ele é o cabeça. Olha só o que diz em Efésios 5, verso de número 24, o mesmo livro. Quando Paulo está comparando a questão do relacionamento, e hoje nós vamos ter uma bênção aqui, né? De um casal abençoado, está ali, vieram arrumado, acho que deve estar cheiroso também, barba feita, né? Tá uma benção ali. Então presta atenção, meus irmãos, o que Paulo vai falar, olha a comparação, que Paulo está dizendo, capítulo 5, verso 24, está dizendo assim, como porém a igreja está sujeita a Cristo, assim ele vai continuar falando ao casado, né? Assim também o marido deve estar, verso 24, como porém a igreja está sujeita a Cristo, assim também a esposa se sujeita ao seu próprio marido. Ele vai falar que assim como Cristo é o cabeça da igreja, observe, Paulo falando, enfatizando que Cristo é o Senhor da igreja, que Cristo é quem está ali para ordenar a igreja. Outra questão que podemos ver sobre o reino, é o reino de sua glória. Ele vai falar agora sobre uma igreja que é triunfante. A igreja um dia vai reinar com Cristo. A igreja um dia vai estar no novo céus e nova terra. Quem são esses que estarão no seu reino de glória? Todos aqueles que foram achados escritos no livro da vida, hão de contemplar o seu reino de glória. E como é destinado esse reino de glória? A Bíblia nos fala em Apocalipse, capítulo de número 21, sobre as características desse novo céus e nova terra, que não há choro, não há morte, lá não há luto, a forma como João estava vendo sobre a nova Jerusalém, lá não precisava de Energisa, porque o próprio Jesus Cristo é a luz que clareia a cidade, lá a cidade é muito rica, e para falar sobre a riqueza dessa cidade, João, ele traz uma metáfora de pedras preciosas. Não é que, meus irmãos, o novo céu e nova terra é rico por causa das pedras preciosas, ela é rica porque literalmente veremos a glória de Jesus, porque literalmente veremos a face do Senhor Deus, porque literalmente veremos a face de Jesus Cristo. Literalmente, nós veremos o Espírito Santo de Deus, o que torna, meus irmãos, os céus totalmente glorioso, a presença real do Senhor Deus. Nós estaremos diante dele em glória e majestade. Então, nesse reino de Deus, também é manifestado o seu reino de glória. Meus irmãos, eu só fico pensando tantas coisas que nós vamos ver quando formos arrebatados, o dia que Jesus voltar. Que tanta glória nós vamos presenciar. Eu não estou, é claro que é bem evidente, né, que eu quero conversar com Abraão, com Isaac, Jacó, eu vou bater um papo lá, né, não sei se o Joselito vai ter outro nome, porque vamos ter outro nome, né, mas certamente eu vou conversar com os irmãos dos céus, mas eu vou ser bem sincero, meu irmão, quando a gente vê a glória do Senhor, eu acho bem difícil a gente procurar saber outro nome, porque vai ser tão maravilhoso, porque será o reino da glória dele, de forma literal. Mas como podemos receber esses céus? Em Lucas capítulo de número 4, o texto que nós lemos, Jesus Cristo fala sobre os rejeitados. Ele fala que
que fala sobre pobres, ele fala sobre gente que cativa, ele fala sobre gente cega, ele fala sobre oprimidos. É evidente que quando ele fala sobre cegos, ele está dando um exemplo de como às vezes nós repudiamos determinadas pessoas, mas a característica do reino é uma característica incomum, se podemos dizer assim, porque não é uma característica como qualquer pessoa deste mundo pega. A característica física não é aquela coisa que a gente enxerga, é algo fora do comum, é algo esplendoroso. Por quê? Para receber esse reino dos céus, primeiro nós precisamos entrar pela porta do reino. Nós ouvimos a mensagem do pastor Moisés, domingo de manhã, sobre a porta estreita e a porta larga. Não sei quem estava aqui de manhã, ouviu essa maravilhosa exposição da palavra do Senhor. E ele falou sobre a porta larga, a porta estreita, sobre as duas árvores, a que dá fruta, a que não dá. Então ele mencionou sobre as questões. Ele falou, pregando que precisamos realmente nos esforçar para entrar pela porta estreita. Quando a gente entrar pela porta estreita, entrar no reino do Senhor, no sentido de estarmos assegurados para o arrebatamento, lá nós vamos ver uma extensão imensa da sua glória. Mas para entrar nesse reino, é necessário haver arrependimento e fé. Aonde nós podemos constatar isso? Marcos capítulo de número 1, verso de número 15. Vamos lá abrir? Marcos 1, verso 15. Segundo livro do Novo Testamento. Primeiro é Mateus, segundo Marcos, que faz parte de uma divisão do Novo Testamento que nós chamamos de 4 evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João fazem parte dos 4 evangelhos do Novo Testamento. Olha só o que está escrito, Marcos 1, verso de número 15, vai dizer o seguinte, deixa eu abrir aqui, 1,15, vou ler o 14. Depois de João ter sido preso, Jesus foi para Galiléia, pregando o evangelho de Deus. Ele dizia: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Então o que as pessoas devem fazer? Arrependam-se e creiam no evangelho. Não há como ir para esse reino de Deus se não houver arrependimento e crer no evangelho. Arrependimento que é eu ter consciência de que eu estou pecando e não querer mais pecar. E como eu não quero mais pecar, quando eu me volto para Deus, eu digo para Ele sobre os meus pecados e me arrependo deles e não retorno mais a fazer. E não apenas essa questão, preciso arrepender dos meus pecados para ter o reino do Senhor Deus de fato na minha vida. Eu preciso crer no evangelho. A ideia também de crer está inserida a questão de obediência, de desenvolver continuamente o evangelho de Deus em minha vida. Então, para ter o reino do Senhor, primeira coisa, precisamos ter arrependimento e fé. Outra coisa que precisamos ter, que só entra no reino dos céus quem nasce de novo. O arrependimento é o início do nascer de novo. Porque quem arrepende do seu pecado e confessa Jesus Cristo como Senhor Salvador, é porque querem ter uma nova vida, querem ter uma vida diferente deste mundo, não querem ser mais viciados, não querem mentir mais, não querem fazer coisas que desabonam ou desagradam ao Senhor, ou seja, eles querem de fato viver uma vida de Cristo. Evidentemente que é o Espírito Santo que em primeiro lugar trabalha nos nossos corações o arrependimento. Logo eu tomo a ação de me arrepender do pecado e não cometer mais. Mas ele está falando aqui que o reino do Senhor, em João, para ter o reino de Deus, é necessário nascer de novo. É necessário, volta a dizer, se arrepender, deixar o pecado para alcançar a misericórdia. Vamos ver o que está escrito no Evangelho de João, capítulo de número 3, verso 3 e 5. Quarto livro do Evangelho e o quarto livro do Novo Testamento. Vamos lá. Então hoje é uma escola bíblica misturada com doutrina. Tá um bom negócio aqui. João capítulo de número 3, verso 3. Olha a conversa que ele teve com um rapaz chamado Nicodemos,
um homem de alto conhecimento das Escrituras Sagradas, mas nunca tinha antes, nem naquele momento na conversa, confessado Jesus Cristo como Senhor Salvador. Mas olha só o que está escrito, verso 3. O que Jesus responde a Nicodemos? Quando pergunta, o que eu faço, Jesus, para ter nova vida? Ele fala, em verdade, lhe digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o que, meus irmãos? O reino de Deus. Verso de número 5, Jesus Cristo novamente fala, em verdade, lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Então observem, para entrar no reino de Deus, para receber o reino de Deus, para fazer parte desse reino, temos que nascer de novo. O que é nascer de novo? Foi a pergunta de Nicodemos. É voltar para o ventre da minha mãe? É eu regredir, fazer uma regressão, voltar no tempo em que eu era um embrião ainda? Não, nascer de novo, volto a dizer esse enfático, é se arrepender do pecado, não praticar mais as práticas que é contra Deus, é receber um novo coração que Jesus Cristo dá, é receber uma nova vida que Ele dá. Quem recebe isso, entra no reino de Deus, porque o reino de Deus também está entre nós. Olha só o que está escrito no Evangelho de Lucas, capítulo de número 17, verso de número 21. Terceiro livro do Novo Testamento, terceiro livro dos Evangelhos, capítulo 17, verso de número 21. Jesus Cristo ensinando sobre a vinda do reino, vai dizer o seguinte, vou ler o 20. Indagado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu, o reino de Deus não vem com visível aparência, nem dirão, ele está aqui, ou lá está ele, porque o reino de Deus está entre vocês. O que está acontecendo aqui? Como assim o reino de Deus está entre nós? Quando nós confessamos Jesus Cristo como Salvador e Senhor, nós já começamos a participar desse reino. E quem é o contato, quem é o Senhor deste reino? O próprio Jesus Cristo. Então, quando nós confessamos, nascemos de novo, nós já estamos recebendo já esse reino do Senhor, para um dia entrar literalmente no reino celestial. E nesse reino haverá uma qualidade de vida. Vamos ler? Romanos capítulo de número 14, verso de número 17. Romanos é uma carta que Paulo escreveu à igreja que estava em Roma. Romanos 14, verso 17. Olha só o que Paulo vai dizer sobre o reino de Deus. Como é que é esse reino de Deus? É um reino corrupto? Lá é um reino de tristeza? Lá é um reino qualquer? Esse reino de Deus, será que tem um jeitinho brasileiro? Será que tem uma maracutaia? Porque o reino do homem é assim, né? É cheio de maracutaia. Não é assim? Como diz os mineiros, o reino do homem é tudo desmantelado, meu irmão. Eu não sei se vocês já ouviram essa palavra, tudo desmantelado. Os mineiros, bom mineiro falam, né? Mas esse reino de Deus é diferente. Porque se é Deus quem está governando, não há como ter falhas nesse reino. Não há como ter corrupção nesse reino. Porque ninguém pode comprar Deus. Ninguém pode comprar favores de Deus. Ninguém tem dinheiro ou riquezas para, meus irmãos, negociar as coisas de Deus. Se Deus não der, não tem sheik, não tem príncipe, não tem bilionário, trilionário que tenha capacidade de comprar as coisas de Deus. É Deus quem dá, é Ele quem oferece, é Ele quem pode dar. Não existe mais ninguém. Quem é que poderia dar o seu filho, a não ser o próprio Deus? Ninguém poderia dar o filho, a não ser o Pai. Então o reino de Deus não é negociado. E aqui, meus irmãos, volto a dizer a minha indignação de muitos líderes espirituais negociando as bênçãos de Deus. Não se negocia, porque somente Deus é quem pode dar. Mas olha só como é que é esse reino. Carta de Paulo à igreja de Roma, Romanos capítulo 14, verso de número 17, ele vai dizer o seguinte, ele vai dizer, porque o reino de Deus
não é comida, nem é bebida, mas justiça, paz e alegria em quê? No Espírito Santo. Por que Paulo fala que o reino de Deus, a alegria é no Espírito Santo? Porque a alegria que o Espírito Santo dá não é algo circunstanciado. Não é circunstância porque houve aumento de salário, não é porque houve uma compra de um carro, não é porque está namorando para casar, né? Não, Daniel e Marcele, está ali, né? Para os próximos, se Deus quiser, é porque eu conquistei alguma coisa, ou porque eu adquiri. Não! Ele é no Espírito Santo, porque quando o Espírito Santo dá alegria, não depende de uma situação humana. Ou seja, eu posso estar no meio da guerra e Ele conceder alegria no meio da guerra. Isso é possível? Sim, o Espírito Santo pode fazer isso. Quem é que pode conceder a paz quando tudo, meus irmãos, parece estar um nevoeiro, algo trevoso, terrível? Somente o Espírito Santo. Quem está no reino de Deus vai experimentar o que é justiça de verdade, vai experimentar o que é paz de verdade e vai saber o que é ter alegria no Espírito Santo. É por isso que a Bíblia fala em Coríntios que o mundo às vezes não entende as coisas de Deus, né? Certo dia, uma irmã contando a experiência, vivendo uma vida assim bem difícil, né? A irmã, infelizmente, o marido entrou, fez negócios errados e foi uma situação muito cruel. Mas, meus irmãos, toda vez que eu vejo essa irmã, glória a Deus, pastor. E aí, pastor, está difícil, mas eu louvo o nome do Senhor. Aí vem essa pessoa levantando a mão na igreja e fala, essa mulher é doida. Isso daí está doido, porque como uma mulher dessa, de tanta tribulação, pode sorrir? É porque quem tem Jesus Cristo sabe que a alegria é no Espírito Santo, Ele quem dá. A gente sorri, meu irmão, é uma coisa incrível. Quem é que pode proporcionar isso? Só Deus. Então o reino de Deus é diferente. É isso que os homens não estavam entendendo. Lucas capítulo de número 4, a indagação de Jesus Cristo, que o Espírito Santo de Deus estava sobre ele, que ele veio para os pobres, veio para os aflitos, dizendo que até mesmo aqueles que estavam desprovidos de certas alegrias, desprovidos de justiça real, desprovidos de uma alegria e de paz, porque eram muitos assim, sabe, muito perseguidos, muito maltratados pelos homens. Jesus Cristo estava dizendo que Ele é a solução para essas pessoas. Ele é a justiça para essas pessoas, é Ele que é o alento ao necessitado, é Ele quem enxerga aquele que às vezes é desprezado, é Ele quem conhece, é Ele quem dá paz, é Ele quem restaura, é Ele que levanta e consegue enxergar graça onde o ser humano falho, limitado não consegue. Então Jesus Cristo, e que estava falando isso em Lucas capítulo de número 4, o reino de Deus, meus irmãos, é diferente do reino do mundo. Em quais sentidos? Para nós, o maior, humanamente falando, é quem cresce, não é isso? Quem é o maior para nós? Aqueles que adquirem títulos. É aqueles que adquirem o quê? Riquezas. Não é assim que nós, seres humanos, enxergamos quem é grande? Hoje existe uma polêmica aí, né? Alexandre de Moraes, Elon Musk, né? Os poderosos. Lá no reino de Deus, eles não são nada. Eles são nada. Sabe como Deus enxerga quem é grande no reino de Deus? Quem é pequeno. Não é doido isso? Estranho, né? Como é que Deus pode chegar? Deus mostra que quem é maior é quem é menor. Pastor, o senhor está tirando isso dessa cabeça? Estou não. Marcos capítulo de número 10. Aí você diz, pastor. Aí vem o vitimismo também, né? A gente não pode ser vitimista também não. Pastor, não tem nada, sei que lá. Meu querido, se você é pequeno, mas adora o Senhor, para Ele você é grande. Porque a visão de grandeza nossa é aquela visão palpável, né, visível. Volto a dizer isso em enfático, quando a gente tem muita riqueza, o cara é um grandão. Ou quando a pessoa ele exerce um certo nível de titularidade, pessoas com um alto padrão, pessoas com muito conhecimento, com várias titularidades, a gente fala que essas pessoas são grandes.
mas o reino de Deus ele não enxerga assim. Marcos capítulo 10, verso 43, olha só que Jesus vai falar sobre o que é o reino de Deus. É o inverso do que o mundo crê. Capítulo 10, verso de número 43, vai dizer o seguinte: mas entre vocês não é assim, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros. Ele está falando aqui para gente poderosa, está falando para fariseus, porque a mãe de Tiago e João chegou assim: Jesus, faça-me o favor. É como a nossa irmã ali, né? Tem Elis e Ed, né? Chegava, pastor, coloca um filho meu da lado direito, aí lado esquerdo. Pedido de mãe, né? Mas a mãe fez um pedido para Jesus Cristo: Jesus, quando você estiver no reino dos céus, faça um favor para mim, coloque um à sua direita e outro à sua esquerda. A ideia é que coloque os meus filhos ao seu lado para que haja o quê? Exposição de grandeza. É o sentido do texto original. Coloque meus filhos em exposição de grandeza no reino dos céus. Coloque os meus filhos em lugares em que eles possam ser vistos. Não é assim que a gente enxerga? De vez em quando chegam os irmãos e falam assim: pastor, o senhor tem que estar sentado no púlpito para o povo ver que o senhor é pastor. Eu falo: minha filha, eu só gosto de vir para o púlpito quando é para pregar, para dirigir. Não tem necessidade de estar aqui me mostrando que eu não. Eu sempre falo que na igreja é assim: o membro, o diácono, o presbítero e o pastor está onde? Aqui. Aí eu olho para aqueles que se julgam ser apóstolos, deveriam ser o menor de todos, mas se acham grandes por causa do nome de apóstolo. Ô coitado, tadinho, não sabe de nada, inocente. Não é assim no reino de Deus não, meu irmão. Deus não enxerga títulos não. Não é a riqueza que vai dizer se você é grande no reino de Deus. É você ser servo que o tornará grande. Não é você ser elogiado, não é você ser engrandecido. E às vezes, infelizmente, nós vemos muitos irmãos cantarem músicas para elevar o ego da pessoa. Olha aqui, olha, meus irmãos, certo dia na televisão, e se tiver alguém dessa igreja, avisa o pastor, que não é assim não, que antes de apresentar o pastor, está entre nós o fulano, que tem não sei o que lá, não sei o que lá, isso o que lá, mestre, não sei o que lá. Meu irmão, falou todos os títulos do pastor, só esqueceu de avisar que ele era servo. Interessante que quando o apóstolo Paulo escrevia suas cartas, antes de colocar o título de apóstolo, eu, servo do Senhor. Pedro, eu, servo do Senhor. Porque eles entendiam que ser servo é sinal de grandeza. Isso sim é sinal de grandeza, ser servo. E o reino de Deus enxerga como a grandeza. Quem é servo diante desse reino de Deus é grande. Por isso, meu irmão, não procure titularidade não procure ser visto não. Quem tem que ser, é claro que o sentido de sermos vistos não é de recebermos glória, é de testemunhar a Cristo. Nós não devemos nos esconder, nós devemos aparecer. Em que sentido? Testemunhar Cristo, não sobre nós, testemunhar a Cristo, porque nós não salvamos. Os nossos títulos e riquezas não têm poder de convencimento. Ele pode convencer o homem temporariamente, mas o único que nos convence de todo o pecado, que nos regenera pelo seu Espírito Santo e nos mostra o reino, nos faz parte do reino, são todos aqueles que confessaram Jesus Cristo como Salvador. Você pode dar uma glória a Deus? No reino de Deus, como é que é? Quem quiser ser o primeiro, precisa servir a todos. Em Lucas capítulo de número 4, quando Jesus Cristo estava falando sobre os marginalizados, Jesus Cristo estava mostrando que esses marginalizados tinham parte no reino dos céus. Então como é que é o reino de Deus? Não é uma pirâmide que a pessoa fica na pirâmide. A pirâmide, a ponta da pirâmide aponta para baixo. O reino de Deus é uma revolução geral. Em que sentido? O reino de Deus não aceita soberbos no seu reino. Onde está isso?
Tiago capítulo 4, verso 6. Já estou terminando, tá certo, meus irmãos? Tiago, um dos últimos livros do Novo Testamento, vai dizer o seguinte, capítulo 4 de Tiago, verso 6. Mas Ele nos dá cada vez mais graça, por isso, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Pastor, eu sou bom, eu sou um cara. Está com o speed Roberto Carlos, né? Esse cara sou eu. A gente é nada, meu irmão. Deus resiste aos soberbos. Deus não tem parte com soberbos. Mas os humildes, humildade aqui, não é estar desprovido de riqueza. Não é andar com calça furada, com o rostinho, ô pastor, coitado de mim, eu sou tão humilde. Não, meu irmão. Tem gente que às vezes se vitimiza, é mais orgulhoso do que gente que é orgulhoso. Porque, meus irmãos, achar porque não tem dinheiro, não tem boa roupa, e achar que é humilde, isso também é soberba na pobreza. Deus também resiste. É ser humilde, é reconhecer que quando alguém está certo, está certo, é reconhecer que quando eu estou errado, é saber conviver com as pessoas em vários níveis, sociais ou intelectuais. É ter a humildade de Jesus Cristo, como diz Filipenses. Ele não usurpa ser como Deus, se humilha nessa forma humana, como diz Filipenses. Então Jesus Cristo não chegou assim, meu irmão, sendo o bambambam, não. Ele chegou como servo, nasceu, né? E foi colocado no bercinho, né? Um berço humilde. Então nós temos que entender que Deus resiste. No reino de Deus, Ele resiste aos soberbos. No reino de Deus, há diferença em relação à revolução política. Deus derruba os tronos e derruba poderes. Lucas capítulo 1, verso 52 fala que Ele derruba tronos. Não são os tronos humanos que provam que a gente é do reino de Deus. Ele faz uma revolução social, porque Ele dá voz aos humildes, Ele dá vez a quem é injustiçado. Esse é o reino de Deus. O reino de Deus é uma revolução econômica, porque Ele dá pão aos famintos, Ele provê o alimento aos necessitados. E para finalizar, o reino de Deus vence os preconceitos. Em Lucas capítulo 4, a leitura que a gente faz, boa parte quando Jesus andou, Ele andou em todas as esferas de pessoas econômicas, intelectuais e ou sim ou não, desprovidos de riquezas. Ele fala com todos. Com seus discípulos, há dois, meus irmãos, que você tem ideia, hoje a gente tem uma briga muito grande entre extrema direita, extrema esquerda, né? Assim, as questões políticas nos dias de hoje, tem aquela briga, né? Sou da direita, sou da esquerda. No reino de Deus é assim, Ele transforma o da direita e transforma o da esquerda. Ele transformou um cara chamado Mateus, que escreve o Evangelho de Mateus, que era um cara de extrema direita na área política, e transforma um cara chamado Zelote, Simão Zelote, que era de extrema esquerda nas questões políticas. Ele salva os dois e mostra que o reino de Deus está além do reino político. Ele salva e Ele mostra quais são os princípios da palavra. Porque qual é o nosso problema hoje, meus irmãos, em relação à política? Sou da direita, sou da esquerda. Tanto da direita como da esquerda necessitam de Jesus Cristo e precisam abandonar o seu pecado. E precisam entender que quem rege a igreja é a palavra do Senhor. E quem vai contra ela não tem o reino de Deus. É simples. Não tem muita coisa a ser discutida, não. Mas a gente quer discutir, não é não? Meus irmãos, Deus salva e coloca no prumo o da direita, o da esquerda, da extrema direita e da extrema esquerda. E quem estiver no meio do mundo, Ele também convence o camarada do pecado.
Porque no reino de Deus não entra discussão política humana. O que está em voga no reino de Deus são os princípios da palavra do Senhor. É o que rege as pessoas que querem ir para o céu. Então, se você é do partido esquerda ou direita, eu quero te dar uma notícia, minha filha. Se você não confessar Jesus Cristo como Salvador, vai para o inferninho bem bonitinho. Vai com bandeirinha e tudo, com cor de partido e tudo. Se não tivermos Jesus Cristo no coração, se nós não obedecemos ao que o reino de Deus nos fala, não temos parte no reino celestial. Por isso, Jesus Cristo vai ensinar que os herdeiros de Deus podem ser ricos ou pobres, que o reino de Deus não rejeita aqueles que se arrependem do seu pecado, não importa quem ele seja. Nós, seres humanos, temos dificuldade de perdoar as pessoas, é ou não é verdade? Nós temos dificuldade de perdoar o assassino, nós temos dificuldade de perdoar a prostituta, nós temos dificuldade de perdoar o adúltero, nós temos dificuldade de perdoar o viciado. Nós temos essa dificuldade. Mas quando uma pessoa, independente do seu grau, do seu nível, se arrepende do seu pecado, ele se chega ao reino, abandona o pecado, o dia que Jesus voltar, ele será arrebatado. É evidente que todo pecado tem consequência humana. Deus nunca tirou as consequências do pecado aqui nessa terra, meus irmãos, porque as consequências nos servem como professor, para nunca mais fazer o errado. A consequência do pecado, por que não é tirada? Porque ela serve de professor para mim e para você, para quem comete e para quem não comete. Agora, mas o perdão para a vida eterna? Tem. Glória a Deus por isso. E Jesus provou isso. Quando o povo estava negligenciando os pobres, Jesus estava acolhendo, evangelizando. Quando os gentios não tinham para os judeus merecimento da palavra, Jesus prega para os gentios. Quando aqueles que têm algum problema, alguma deficiência, como hoje nós temos uma vasta, tantas coisas, são pessoas com variados problemas, situações, pessoas com bipolaridade, esquizofrenia, pessoas com problemas emocionais, depressivos. Hoje nós temos pessoas que nascem com síndrome de Down, outros autistas, outros com transtornos. Meus irmãos, a lista é vasta, é muito grande. Essas pessoas podem vir para o reino de Deus? É claro que devem vir, porque o Espírito Santo é poderoso para transformar esses corações e dar a elas uma nova vida em Cristo Jesus. E o dia que for arrebatado, pastor, fique tranquilo, meu irmão, todos serão arrebatados e receberão corpos glorificados. Receberão corpos glorificados. Filipenses 3 fala que o dia que Jesus voltar, o nosso corpo será como o de Jesus Cristo, que foi assunto aos céus. Paulo, escrevendo a carta 1 Coríntios, vai dizer que o dia quando Jesus Cristo voltar, receberemos um corpo incorruptível. Não depende do seu estado. Se você tem deficiência na perna, se você tem problema de coluna, se você tem problema emocional, se você está com problema de várias coisas, o dia que Jesus voltar, todos subiremos plenamente perfeitos e desfrutaremos eternamente esse reino. É isso que Jesus Cristo está ensinando em Lucas capítulo de número 4. Meus irmãos, só que aconteceu, essas pessoas não entendiam isso, porque queriam viver da maneira que eles quiseram, ou que queriam. Aí Jesus pregando a verdade, o que aconteceu? As pessoas quiseram matar Jesus Cristo, quiseram expulsá-lo. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês, graças a Deus, que Jesus não pensa como a gente, porque se Jesus pensasse como a gente, meu irmão, o negócio estava bonito para o nosso lado não. Imagine que se Jesus tivesse problema de emocional, pai, não vou agora não, estou chateado com fulano olhou todo para minha cara, eu vou morrer por ele não. Camarada, rapaz, que camarada chato, não vou lá não.
Imagine Deus com problema de oscilação emocional. Ó, meu filho, vai não, que hoje eu não acordei bem. Hoje não estou legal não. Hoje não estou bem não. Vai hoje não vai não. Imagina o Espírito Santo, meu irmão, com problema de temperamento. Rapaz, vou matar olha, eu vou matar essa pessoa. Eu vou extirpá-la da terra. Eles teriam esse poder? Tem. Mas que Deus fez? Amou o mundo de tal maneira. E que Jesus fez? Pai, a ti entrego o meu Espírito. Essas pessoas não sabem o que falam não. Morreu por nós. E o Espírito Santo veio a este mundo para habitar dentro daqueles que confessam Jesus Cristo como Salvador. Sabe por quê? Porque a preocupação da Trindade é que o reino desse Deus esteja implantado em nosso coração. E é isso que Jesus quis ensinar em Lucas capítulo de número 4. Então, meus amados irmãos, tenhamos sempre Jesus Cristo no nosso coração. Por isso que devemos orar: Senhor, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, Senhor. Senhor, eu quero ser como tu pregastes aqui, de estar próximo às pessoas, não negar essas pessoas. Meus irmãos, eu sei que às vezes, principalmente nós como igreja, ficamos assustados quando chegam pessoas diferentes da gente, não é verdade? Né? Chegam pessoas com transtornos, pessoas com questões emocionais diversas, e fica com medo. E agora, meus irmãos, a igreja do Senhor é para isso mesmo. Deixa vir, e que o Senhor nos ajude, para que possamos pregar sobre o reino eterno dEle. E as pessoas, ao receberem o reino de Deus, sejam proclamadores desse reino, porque o reino de Deus enxerga apenas Deus, é o governo de Deus, não é o governo humano, porque o governo de Deus é pleno, é perfeito. Nós somos imperfeitos, mas um dia seremos totalmente perfeitos, mas que possamos ter o reino de Deus em nosso coração. Amém, meus irmãos? Amém? Antes de nós orarmos, eu quero chamar aqui à frente nosso irmão Jonatas, é isso mesmo? E irmã Cláudia, venha para cá. Eita, fizeram a barba, arrumou o cabelo. Eu quero orar por esse casal. Por essa família. Vamos colocar em pé. Vamos orar. Eita, vai chegar o terceiro ou já? Mas rapaz, crescer, multiplicar, só falta encher a terra. Chega para cá. Venha para cá a família também, se quiser vir, se aproximar. Seu bom, querido. Qual é o seu nome, amigão? Muito prazer, Mateus. E qual é o nome dessa pequena? Daniel. É um rapazinho, é? Oi, Daniel. Deixa dormindo. Meus irmãos, tanto Jonas como Cláudia, acertei o nome, né? Vieram aqui para pedir a bênção de Deus sobre o relacionamento deles, sobre a família deles. Eu me sinto muito feliz. Deixa eu descer aqui, eu sei que eu sou baixinho. Eu me sinto muito feliz por poder abençoar essa família, a vida, o casamento de vocês. E é importante, em primeiro lugar, sempre ter Deus. Porque, fica do lado dela ali, porque sem Deus, a nossa inteligência, a nossa sabedoria, ela não segura casamento. A gente acha que segura, a gente pensa que a nossa capacidade de resolver conflitos, ela é suficiente. Sabe o que torna suficiente? Nem mesmo os filhos têm o poder, a capacidade de fazer uma família ser sustentada. Às vezes a gente pensa assim, não, os filhos vão segurar, mas não seguram, porque pode ser algo temporário, mas se Jesus estiver na vida de vocês, vocês vão ficar bem velhinhos, banguelos, com as dentaduras em dia, mas vocês vão ficar juntos, porque Deus é que concede longevidade de um relacionamento saudável, abençoado. Só Ele que pode proporcionar isso. Então, Cláudia, seja essa mulher de Deus sábia, cheia da graça do Senhor, entendendo os propósitos de Deus. Jonas, seja um homem em que o Senhor confia a você, a liderança também da casa, com sabedoria, não sendo o melhor, mas compartilhando sempre com a sua amada esposa as bênçãos do Senhor.
E sendo assim, se vocês amarem a Deus sobre todas as coisas, tanto os seus filhos, como todos aqueles que estão em volta, serão abençoados por causa disso. Então você ama também a Deus, tá certo? Esse Deus que te criou vai ser o teu Deus eternamente. Amém, amigão? Mateus, falamos do Mateus, né? E Daniel, profeta. Mateus, discípulos, e Daniel, profeta. Meus irmãos, estenda as suas mãos, vamos orar pela vida deles. Eu quero agradecer pela honra de poder estar orando por vocês e pedindo que o Senhor continue poderosamente abençoando a vida de vocês. E espero a cada dia ouvir notícias do que Deus está fazendo na vida de vocês. Amém? Vamos orar, Mateusão? Pai Santo, eu quero louvar e agradecer o Teu nome. E em Teu nome, Jesus Cristo, ó Pai, peço a Tua bênção sobre este casal, peço a Tua bênção sobre esta família, que nunca falte o pão e principalmente nunca falte a Tua presença na vida deles. Como igreja estamos reunidos e rogando, seja pois a família do Teu servo, da Tua serva, poderosamente abençoados, ó Deus. Guarda o coração deles, guarda o coração, Senhor, de todas as tentações, de todas as mazelas, que eles cresçam como família, que eles prosperem em todas as coisas, mas em primeiro lugar, seja o Senhor Deus presente neste lar, ó Pai, que eles experimentem sempre a Tua graça. E é por isso, Senhor, que neste momento, na Tua presença, na presença de família, na presença da Tua igreja, peço-te, ó Deus, a Tua bênção, poderosa bênção sobre a vida deles. É assim que eu oro, em nome do Pai, e do Filho, e do Santo Espírito de Deus. Jonas, Cláudia, Mateus e Daniel, sejam poderosamente abençoados para a glória do Deus Pai. Amém e amém. E aproveitando, né, mais uma vez diante do Senhor, declaro vocês marido e mulher. Agora pode beijar a sua esposa? Não, pera aí, rapaz, pegou aí, Marcelo? Pega de novo. Declaro marido e mulher, mas demora um pouquinho para ele pegar ali. Aí, vamos aplaudir a Jesus. Seja abençoado, tá? E qualquer dia que quiser trazer para a gente apresentar a Jesus, ele já foi, pode trazer que eu também apresento com o maior prazer, tá certo? Seja abençoado no nome do Senhor Jesus. Vamos aplaudir a Jesus por essa família.